Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Iniciando esse culto, vamos primeiro passar os avisos. Terça-feira, reunião de oração via WhatsApp, áudio, às 20 horas. Participe, irmãos, onde podemos colocar os nossos pedidos e também agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. E durante essa reunião de oração, sendo colocados os pedidos, o pastor pede aos irmãos, alguns irmãos que orem, e vocês também poderão participar junto nas suas casas. Quinta-feira, o estudo bíblico, que é apresentado pelo YouTube, também às 20 horas, onde o pastor também traz a palavra e nos alimenta espiritualmente através daquilo que Deus tem para o nosso coração. A respeito dos dízimos e oferta, pode ser feito por depósito ou transferência bancária. Ou se os irmãos tiverem alguma dificuldade, podem ligar para os diáconos Alceu e Rafael, e eles vão até a casa dos irmãos buscar o envelope para que seja feito a arrecadação. E também que os irmãos procurem, mesmo diante desse momento onde nós não nos reunimos presencialmente, procurem fazer a parte da contribuição dos dízimos e ofertas. Vamos iniciar com uma oração. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui neste momento, ó Deus, diante de Ti, para prestar um culto verdadeiro a Ti, ó Pai, que somente o Senhor é digno de receber. Que sejam, Senhor Deus, tudo aquilo que for feito aqui, para a honra e glória do Teu nome. E por isso nós fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus que está no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 24. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse texto, a mulher que é samaritana, um pouco antes, Jesus está no poço onde ela foi buscar água e ele pede água a ela. Então, conversando com ela, ela percebe que Jesus é um verdadeiro profeta. E ela pergunta para ele onde que deve se adorar. Porque naquele tempo os samaritanos adoravam no monte e os judeus adoravam em Jerusalém. Mas Jesus fala para ela que o que importa é aquilo que Deus quer e que seja Ele adorado em espírito e em verdade. E nós, nesse momento que não podemos nos reunir presencialmente, que possamos estar em espírito e em verdade, em adoração ao nosso Deus, cada um no seu lugar, para que a gente possa prestar um verdadeiro culto ao nosso Deus. Vamos ouvir agora o hino 108.
Vamos fazer mais uma leitura que está na primeira carta de João, do capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Irmãos, nesse momento em que nós vamos colocar diante de Deus os nossos pecados, aquilo que fazemos que não agrada ao Senhor e aquilo também que deixamos de fazer. Então, que a gente possa, como segundo esse texto, não dizer que não temos pecados, porque pecamos a todo momento. E por isso nós nos colocamos diante de Deus e pedimos perdão, para que Ele nos purifique, limpe o nosso coração, para que a gente possa continuar prestando um culto verdadeiro ao nosso Deus. E nesse momento vamos ouvir o hino 120, Dependência, e que nesse momento que vamos ouvir esse hino, possamos colocar em oração diante de Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo aqui, ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. E continuando, irmãos, em adoração, vamos ler mais um texto, em Salmo 77, de 1 a 14. As grandes obras e a misericórdia de Deus. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e desfalece o espírito. Não me deixe pregar os olhos, tão perturbado estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora,
trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo, e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também as tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que opera as maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. Nesse Salmo de Asaf, primeiro Asaf se coloca diante de Deus e ele, assim, tentando entender aquilo que Deus fez no passado, e ele não consegue entender. E ele até pergunta se a graça do Senhor cessou. E também ele pergunta a Deus se ele deixou de ser benigno. Mas, seguindo o texto, ele diz que recorda os feitos do Senhor, que fez na antiguidade e continua fazendo. E ele diz que considera também as obras e os prodígios do Senhor. E percebe, e conhece e sabe que o caminho de Deus é de santidade. E que não existe outro Deus tão grande como o nosso Deus. Porque ele opera maravilhas entre os povos e os feitos dele é notório. E o seu poder também. Vou fazer uma oração também de louvor e adoração. Querido Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. O Senhor é o Deus grande, o Deus benfeitor, o Deus maravilhoso, e não existe outro Deus. Como o salmista mesmo diz, e que o nosso coração também tem que saber que somente o Senhor é Deus. E é Ele que tudo sabe, tudo conhece e tudo fez. Por isso nós louvamos e glorificamos o Teu santo nome. E sabemos, ó Deus, que somente o Senhor pode mudar as coisas. E por isso nós glorificamos o Teu nome e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Adorar o Senhor, vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Cantemos juntos. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom.
início. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, Deus é bom. Nosso Deus é bom. O tempo todo, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Mais uma vez, Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo, Deus é bom. Vamos adorar o nosso Senhor. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom e porque sua misericórdia se renova sobre a nossa vida todos os dias, a cada manhã. Porque Deus é bom, Ele se faz presente aqui no nosso meio, no meio do seu povo. E nós queremos adorá-lo por aquilo que Ele faz, mas queremos principalmente adorá-lo por quem Ele é. Vamos declarar que a presença do Senhor é certa na nossa vida, no nosso meio. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Vamos adorá-lo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Vidas em almas são curados, expandidos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar. Pai, eu quero contemplar
sempre te exaltar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, e damos nós seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que nenhuma das promessas do Senhor vão passar sem serem realizadas. Nada do que está na palavra passará sem ser cumprido. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, essa permanece para sempre. Vamos adorá-lo, vamos louvar o nome do nosso Deus. Poderão passar motivos pra chorar, poderão chegar, mas Deus não mudará. Sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará. Nele eu confiarei. Mais uma vez do início. A terra e o céu poderão passar, motivos pra chorar poderão chegar, mas Deus não mudará. Sua palavra permanecerá, soberano Ele é. Jamais Ele falhou e nunca falhará.
nós confiamos nas tuas promessas. Nós confiamos, ó Deus, na tua palavra, no teu poder. E sabemos, ó Deus, que a tua vontade é melhor e é a que prevalece. Ó Deus, nos ajuda a nos rendermos aos pés da tua vontade, Senhor. E fazemos do nosso coração aquilo que agrada o teu coração, Senhor. Ó Deus, fala conosco. Nos abençoa nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amados. Boa noite, Igreja do Senhor. Estamos mais uma vez reunidos, embora ainda no formato virtual, mas estamos no nome do Senhor reunidos para cultuá-lo. Espero que você tenha participado dos outros momentos do culto, e nós estamos agora no momento de ouvir a palavra do Senhor. Mas antes, amados, nessa noite, eu gostaria de fazer um momento de oração. Que você estivesse aí junto com os seus, na sua casa. Nós vamos ter uma palavra de oração com relação a tudo que nós estamos vivendo nessa pandemia, principalmente por aqueles que estão enfermos, que estão nos hospitais, alguns ainda aguardando leitos, para serem internados, e tantas outras situações que decorrem dessa pandemia. Então nós vamos ter um momento de oração, pedir também pelos nossos irmãos que estão enfermos. Curve a sua cabeça agora, nesse momento, amados. Vamos buscar ao Senhor e vamos colocar mais uma vez na mão dEle essa situação que estamos vivendo. Vamos orar. Pai bendito, nós estamos, Pai, como povo Teu, como família do Senhor, reunidos nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra agora, Senhor, mas antes disso nós queremos interceder, Senhor, nós queremos pedir, Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a vida das nossas igrejas, Senhor, sobre a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ó Pai, e do mundo inteiro que está sendo afetado, Pai, por essa terrível doença, Senhor, que tem levado muitas vidas, ó Deus. Pai, sê conosco, Pai, neste momento, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, e tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, sofrendo, ó Deus, aqueles que estão entubados, ó Deus, que precisam, Senhor, do auxílio de aparelhos para respirar, Senhor. Tem misericórdia, ó Deus. Também, Pai, pedimos pelos profissionais de saúde que estão ali, Senhor, desempenhando o seu papel de forma, Senhor, dedicada, amorosa, Senhor, e acima até das suas forças, ó Pai. Senhor, renova as suas forças também para que eles possam continuar cuidando, Senhor, daqueles que necessitam, Pai. Pedimos, Pai, pelos nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos. Deus, tem misericórdia dos teus servos, ó Pai, que estão padecendo, ó Deus, desta enfermidade, que estão em recuperação, ó Pai, das vidas que estão enlutadas, das famílias que perderam seus entes queridos. Pai, dispensa a tua graça e a tua misericórdia sobre essas vidas, ó Pai. Consola, conforta com teu Espírito Santo, Senhor. E também, Senhor, que nós possamos estar, Senhor, na tua presença, clamando, não apenas no momento de culto, mas em todos os instantes a ti, Senhor, tendo intimidade contigo, Senhor, através da oração, intercedendo por essas vidas. Ajuda-nos nisso, Senhor. Abre o nosso coração, a nossa mente, Senhor, agora para entendermos também a tua palavra neste momento, Pai. Sê conosco, Senhor. Ajuda-nos, ilumina-nos, Pai. Santifica e purifica as nossas vidas, ó Pai. Nós pedimos essa bênção, Senhor, a tua graça e a tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, sem as quais, Pai, nós nada somos, ó Deus. Por isso nós clamamos a ti, Senhor, e pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, amados, texto para a nossa noite, para a nossa meditação nessa hora, Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 35 a 38. 4 versículos aí para a nossa meditação nesta noite. A palavra de Deus nos diz o seguinte: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino
e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, eu quero meditar com os amados no tema de hoje, que diz o seguinte: Jesus como modelo autêntico de vida cristã. Nossa preocupação, amados, é justamente viver de acordo com a palavra. E a palavra nos traz o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Salvador como modelo de vida cristã também para nós. E Jesus, então, é o modelo que deve ser seguido pela igreja militante, ou seja, a igreja que está no mundo hoje. Nós estamos aqui como corpo de Cristo Jesus, né? Paulo vai dizer isso lá em 1 Coríntios 12, quando ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, amados, o modelo de Cristo para nós é porque hoje, quando ele está à direita de Deus Pai, nós somos o corpo de Cristo na terra, né? E precisamos assim, né, olhar para Jesus como modelo autêntico de vida cristã, para que nós possamos viver assim como o Senhor viveu. Somos chamados então, tanto individualmente como igreja do Senhor, a vivermos os nossos dias aqui na terra, pensando, sentindo e agindo como Jesus pensou, sentiu e agiu também. Paulo entende muito bem essa questão, e lá em 1 Coríntios 11 ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então Paulo aqui está mostrando que Cristo é o nosso modelo realmente autêntico, e nós precisamos imitar, né? E Paulo diz: olha, me imitem a mim, porque eu sou imitador de Jesus. Assim também tem que ser na vida do cristão, né? Temos que espelhar-nos em Jesus e também sermos modelos neste mundo. É isso que Deus quer das nossas vidas, nas palavras de Paulo aqui. Mateus, amados, o texto que nós lemos aqui, Mateus está escrevendo esse evangelho e ele tem uma preocupação na mente, que é mostrar aos judeus que Jesus é rei, em primeiro lugar, né? E ele é também o Messias prometido no Antigo Testamento. Os capítulos 8 e 9, né? O 9 foi o capítulo que nós lemos um trecho, mas o 8 e 9, o Mateus está se preocupando aí em mostrar o poder desse rei. Então ele fala de Jesus como rei, mas no 8 e 9 ele se dedica justamente a mostrar o poder desse rei. E por isso nós vemos nesses dois versículos muitos milagres de Jesus. Paulo está querendo enfatizar aqui o poder que Jesus tinha como rei. No texto que lemos, amados, versículos 35 a 38, embora Mateus aqui ele esteja dando ênfase ao ministério docente, ou seja, mostrando que Jesus é mestre aqui, ainda assim ele se refere ao poder de Jesus Cristo, né? Quando ele diz aí, né? Ele pregava o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Então, ainda assim, Paulo quer mostrar aqui o poder de Jesus quando esteve aqui na terra, né? E o poder que ele tem sobre toda a criação. Podemos perceber que Jesus tinha em seu coração alguns desejos, e é isso que eu quero meditar com os irmãos. Se ele é o nosso exemplo de vida cristã, amados, o que é que ia no coração de Jesus quando ele estava aqui no seu ministério na terra? Então, o primeiro desejo, né, de Jesus é de ver a expansão do evangelho do reino aqui na terra. Isso está no verso 35, quero que você acompanhe aí. Ele diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Amados, o desejo da expansão do reino está no coração de Jesus, e isso impulsionava Jesus a trabalhar, a se esforçar para alcançar o máximo de pessoas,
o máximo de cidades e o máximo de regiões que ele pudesse. Ele queria ver o evangelho se espalhando, amados, era isso que movia o Senhor Jesus, pois ele acreditava no valor e no poder da mensagem do evangelho. O evangelho que é poder para a salvação do homem. Por isso, no final do livro do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, né, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Era isso que estava no coração dele. O primeiro desejo de Jesus aqui é a expansão do evangelho do reino aqui na terra. E ele dá uma ordem para os discípulos que continuassem fazendo isso quando ele termina aqui o evangelho. Esse é o desejo do coração de Jesus, amados, desejo de ver então essa expansão do evangelho que deve estar no coração também de todo o crente e de toda a igreja que se diz cristã. Nós não podemos perder de vista esse desejo que Jesus tinha no coração, se nós queremos vê-lo realmente como um modelo de vida cristã para nós. Claro que é muito bom nós estarmos em comunhão com os irmãos quando estamos no templo, aliás, estamos com saudade disso. Mas isso não pode estar acima, amados, da missão e do desejo que Cristo tinha para a sua igreja, que é justamente expandir o evangelho. E isso se faz com a igreja fora das quatro paredes. O texto mostra aqui que Jesus percorria cidades, povoados, pregando, ensinando e curando. Jesus ia até as pessoas e não esperava que elas viessem até ele. Jesus vai ao encontro do necessitado para levar o evangelho, e isso precisa ser observado também pela igreja de hoje, amados. Fala, mas como fazer isso num contexto de pandemia, onde nós estamos isolados, enclausurados, amados? Eu vejo como bênção de Deus, né? Toda a tecnologia que nós temos hoje. Eu imagino Jesus tendo todo essa tecnologia à disposição nas suas mãos para pregar o evangelho. Ele não tinha. Mas hoje nós temos, amados, de dentro da sua casa, de dentro do seu quarto, de dentro do seu escritório, até na sua cozinha. Você pode estar levando sim esse evangelho. Você pode estar contribuindo para a expansão desse evangelho na terra. As tecnologias não estão aí apenas para a nossa satisfação ou para a nossa diversão, amados. O povo de Deus tem que entender isso. E nós temos que colocar isso à disposição do reino, porque esse é o desejo de Jesus. Quando ele manifesta isso, quando ele faz isso, né? E esse deve ser o caminho para nós olharmos Jesus como modelo, então, de vida cristã para nós. Esse é o primeiro desejo de Jesus. O segundo desejo de Jesus é de ver as pessoas vivendo melhor. Veja aí o verso 36, diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O texto aqui fala, amados, de pessoas que estavam sofrendo e não tinham quem cuidasse delas. Gente aflita, gente exausta, sem saúde, sem dignidade, sem esperança, vidas carregadas de angústia e de dor. No coração de Jesus e também no nosso coração, e no coração da igreja que é do Senhor, deve haver o desejo de ver as pessoas vivendo melhor. O texto diz que Jesus se compadeceu. Por isso Jesus toma a atitude de curá-las, de abençoá-las, de restaurar a dignidade daquelas pessoas. Por isso Mateus vai mostrar essa questão dos milagres de Jesus, era visando restaurar vidas, dar dignidade novamente, fazê-las viver melhor aqui na terra. Jesus não foi indiferente aos necessitados, e nós também não podemos ser, amados. Como crentes e como igreja, viver na indiferença. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos estar olhando para as necessidades. E nós precisamos estar ali, amados, como Jesus esteve. O modelo da nossa vida cristã fez isso. E nós precisamos também estar atento a isso. A necessidade dos outros, amados, muitas vezes vem para trabalhar as nossas próprias vidas.
a necessidade, quando nós vamos saciar uma necessidade, amados, ali não está sendo tratado apenas a vida do necessitado, mas as nossas próprias vidas, né? Quanto é que nós não aprendemos quando somos solidários? Quanto nós não aprendemos quando nós repartimos o pão? Quanta satisfação há quando nós dispensamos amor e consolação a quem está aflito? Quanto isso não é proveitoso quando nós estamos restaurando e dando dignidade a quem não tem? Porque, amados, nós estamos fazendo aquilo que estava no coração de Jesus. E é para isso que nós estamos aqui, como servos do Senhor e como igreja do Senhor também. Nós precisamos, assim como Jesus, ter o desejo e também a atitude de ver as pessoas vivendo melhor. Terceiro desejo, amados, que estava no coração de Jesus nesse texto, desejo de ver os seus discípulos em oração. A primeira parte do verso 38 vai dizer aí: rogai, pois, ao Senhor da seara. Nesse versículo nós descobrimos um desejo de Jesus que se traduz numa ordem. Está no imperativo aí. Primeiro verbo, ele diz rogai, né? Aqui especificamente Jesus pede para que os seus discípulos orassem pela obra, para que Deus abençoasse e levantasse mais pessoas para trabalhar, novas vocações, mais conversões e mais consagração de vida ao projeto de Deus. É isso que Jesus está pedindo aqui. E ele não está pedindo apenas ele, mas ele está pedindo para que os discípulos orem, para que os discípulos roguem a Deus por essas coisas. Jesus sabia do valor das orações na vida dos seus filhos. Sabia que o Senhor da seara tem bênçãos a serem derramadas sobre as pessoas, sobre os discípulos, sobre a igreja e sobre a sociedade. Deus tem bênçãos para derramar. Reverendo Valdir Alves Reis, amados, é um pastor lá da igreja presbiteriana independente. Ele tem editado alguns livros e tem uma frase que eu gostei, que eu tirei de um livro dele. Ele diz assim: todos os celeiros de Deus estão abertos à voz da fé em oração. Há bênçãos, amados, que são condicionais, e Jesus está ensinando isso. Ele não precisaria pedir para os seus discípulos orar. Se ele orasse e pedisse para o Pai, eu creio que o Senhor estava pronto, o Senhor Deus estava pronto para atender a oração de Jesus, mas ele não faz isso, ele pede aos discípulos, né? Isso, amados, traz uma lição para nós. Jesus mostra quando ele pede aos seus discípulos que orem, que bênçãos que o Senhor tem para nós muitas vezes são condicionais. Estão condicionadas ao nosso pedido. Então ele pede para os discípulos: orem, peçam. Isso, amados, vai produzir em nós momentos de intimidade com Deus, porque nós estamos vendo uma necessidade e pedindo a Deus para que supra essa necessidade. Ele tem bênçãos para nos dar, amados, mas Ele quer que nós peçamos. Quarto desejo e último desejo de Jesus é desejo de ver a multidão dos trabalhadores do reino. A multiplicação, perdão. Desejo de ver a multiplicação dos trabalhadores do reino. A segunda parte do verso 38, ele diz assim: rogai, né, pedir, né, busquem o Pai pedindo, e ele diz assim: pedir o quê? Que mande trabalhadores para a sua seara. Então, amados, além de nós orarmos, devemos também lembrar que Jesus tinha o desejo de ter com ele mais companheiros. Gente que, além de orar, também vai à luta, desenvolve o seu ministério. Trabalhadores é justamente isso, aqueles, né, que estejam junto com o nosso modelo, com a igreja do Senhor e desenvolvendo a mesma obra que ele estava fazendo. Jesus deseja mais gente trabalhando, mais servo, e ele diz por quê? Ele diz porque a seara é grande, porque há muito por fazer, há muito trabalho a ser feito.
esse problema foi detectado por Jesus, né? A seara é grande, mas poucos os trabalhadores. Ainda falta mais gente, né? Por isso o seu desejo é ter mais trabalhadores para suprir, então, a necessidade da seara, a necessidade do campo de trabalho. Isso envolve a mim, amados, isso envolve a você, isso envolve a igreja do Senhor Jesus. Com esse desejo, Jesus está nos desafiando a arregaçar as mangas e colocarmos mãos à obra, pois há muito o que fazer. Amados, ele pede a Deus para que sensibilize corações que se disponham à obra, amados, e isso tem a ver com aqueles que são do Senhor, com aqueles que muitas vezes estão estagnados na vida espiritual, para que o Senhor realmente desperte essas vidas para a obra. E sempre vai ser necessário trabalhadores. Por quê? Jesus diz, a seara é grande e são poucos os trabalhadores. A pergunta é aqui, para que você medite. Será que Jesus pode contar com você? Será que você é a resposta de oração que Jesus pede aqui, quando ele pede rogai ao Pai? Nós podemos ser resposta dessa oração, amados, dos discípulos, dos servos do Senhor e de Jesus. Nós estamos aqui, amados, para ser resposta de oração, para realmente levar ao mundo a expansão do Evangelho de Cristo Jesus. Esse é o nosso modelo, amados. Esse é o que estava no coração daquele que é o exemplo para as nossas vidas. Concluindo, amados, que os desejos do coração de Jesus sejam os desejos do nosso coração também. E mais do que desejo apenas, que possamos ser também como o nosso Mestre, nos dispondo para expandir o Evangelho, trabalhando para que as pessoas também vivam melhor, orando por mais trabalhadores e nos dispondo e estimulando outros também a trabalhar para o reino de Deus. Amados, que isso seja aquilo que toque o nosso coração através da palavra do Senhor, através do exemplo que foi Jesus para as nossas vidas. Muitas coisas ele nem precisava fazer aqui, mas ele fez para ser modelo para as nossas vidas. E nós precisamos estar atentos a essas coisas. E que o nosso desejo, o desejo do nosso coração, que se transforme também em ação nas nossas vidas, seja cumprir a vontade daquele que veio para dar a sua vida por nós, o Senhor Jesus. Que Deus assim, amados, nos abençoe. Amém. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus. Com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa
céus, a mansão dos fiéis sempre renascerá, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amados, estamos encerrando o nosso culto nessa noite. Espero que você tenha participado do culto, que a mensagem também fique no seu coração e que produza transformação na sua vida. Nós vamos terminar, nós vamos orar, nós vamos receber a bênção e terminar cantando o Amém Tríplice. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor, louvando, bendizendo o Teu nome, falando contigo através da oração, Pai, ouvindo-te falar através da mensagem, ó Deus. E queremos, Pai, te agradecer por esse momento, Pai, que esses momentos sejam significativos na nossa vida, Pai. Que nós possamos realmente buscar comunhão, ó Deus, e que Cristo Jesus seja o modelo de vida cristã para nós. Ajuda-nos, Pai, com Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ser advertidos, Pai, por Ti mesmo, a fazer, a buscar na nossa vida, Senhor, a cumprir e também a imitar o Senhor Jesus nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por cada irmão que esteve conosco. Seja sempre, Pai, com a Tua igreja. Nós pedimos, Pai, essa bênção em nome do Senhor Jesus. Recebei a bênção, amados. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor eterno do nosso Deus, a comunhão, a consolação, a iluminação e o poder para testemunhar do Espírito Santo de Deus esteja sobre vós e com todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.